Vamos falar de Vasco. Tá assim, ó, tem reforço que estava sendo especulado, acertando com o rival que não joga a Série A. Tem também sobre um cria da base sendo emprestado para o futebol bolo. Tem um reforço chegando. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E o elenco está de folga nessa segunda e terça-feira. E a representação está marcada para quarta-feira, já que a data da FIFA não tem jogo nessa semana. Só no dia 11 que a bola volta a rolar, justamente no jogo de volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, no início de januário, 2-1, eu ia falar 1-1, não sei porquê, batendo uma 2-1 pro Vasco, né? Foi na semana que os dois times se enfrentaram duas vezes, né? Pelo Brasileirão, foi numa segunda-feira que fechou a 24ª rodada, que o Vasco venceu por 2-1, e depois na quinta-feira se enfrentaram pela Copa do Brasil, o Vasco venceu por 2-1 de virada de novo. E agora o Gigante da Colina terá a vantagem no empate. Não importa o placar do empate, 0-0, 1-1, 5-5, o Vasco avança para as semifinais. O Atlético Paranaense precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1-0, 2-1, teremos disputa por pênalti. Então, já na quarta-feira o elenco já começa a pensar no Atlético Paranaense. Bom, o Eric Marcos foi emprestado para o Luzborski da Bulgária e o empréstimo será até junho do ano que vem. Boa sorte ao Eric Marcos, que ele se destaque lá para que ou o clube búlgaro compre os direitos dele ou ele volte como um atleta melhor, mais amadurecido, com essa experiência de atuar na Europa. Mas boa sorte ao Eric Marcos lá na Bulgária. Bom, e o especulado no Vasco, Luan Pérez, acertou com o Santos. Ele teve colegas que davam como certa a negociação, teve canais também dizendo que ele tinha uma preferência pelo Vasco. Porém, eu sabia que mais ou menos que eles não estavam tão assim fissurados, né? Que eles teriam assim ter gostado da proposta do Vasco, dar essa preferência para o Vasco, porque o empresário do atleta não falava nada, era monossílabo. Eu entrei em contato com o empresário do atleta, que ele falava, olha, coisa interna a gente não vai falar, a gente vai apenas falar quando tiver contrato assinado. Quando eles têm uma preferência aquele clube, gostou da proposta daquele clube, eles desenvolvem mais a resposta, mas foram bem secos, bem monossílabos. Já havia percebido que não havia preferência comum, mas cada um tem a sua fonte. Eu não vou aqui, como fala, desfazer, né? Todo mundo é difícil, é um trabalho que é muita dedicação, então não vou desfazer do trabalho de ninguém. Mas pelo que eu havia percebido pelo próprio empresário do atleta, não havia essa preferência pelo Vasco. E o Santos, ele tem uma identificação com o Santos, já jogou lá, né? Então, quer ajudar o time no coração dele, que está disputando a Série B. Eu acho até que o Vasco saiu de uma boa, porque ele está um ano para trás, ele jogou apenas 55 minutos. Então,
Eu acho que era uma contratação de risco, então o Vasco saiu de uma boa e não contratar nesse momento o Luan Pérez. Bom, e o Ian Baldischi, ele é argentino, vem do New Old Boys, já está tudo certo entre bem caminhado entre o Vasco e o jogador, e ele vai vir para um reforço para a zaga. Zagueiro, atuou inclusive com o Safosa no pré-olímpico, né, inclusive venceram o Brasil. Então é um jogador que não vai ter tanto problema com a adaptação, que tem um jogador que já conhece ele dentro do elenco. É um jogador de 23 anos, eu acho que vem mais como uma aposta do que vir para ser reforço. A torcida tem uma altas críticas sobre o Léo Pelé e com o Maicon também, mas pela idade que ele veio, até me lembrou a 77, que era um atleta no perfil da idade que a 77 gostava. Mas eu acho que vem mais como uma aposta. Eu não acompanho o campeonato argentino. E, aliás, eu sei que ele é reserva lá no New Orleans Boys, mas bem-vindo e que venha para agregar no time do Vasco para o restante da temporada do Vasco. Aliás, já oficializou hoje nas suas redes sociais o que a gente falou ontem, a contratação do Marciano Domingues, que é suíço, deve chegar ao Rio de Janeiro nessa quarta-feira para fazer exames médicos, e devido hoje a data final vai fechar a janela, inclusive do argentino do Ian Maurício quanto do Marciliano, tudo de forma digital, para que o Vasco agilize a transferência, possa registrar ambos na CBF, e o suíço vai vir um contrato de 3 anos, e que chegue ao Gigante da Colina para agregar um meia esquerda. Não conheço o futebol dele, aliás, eu nunca tinha ouvido falar dele antes do interesse do Vasco. Não é na seleção da Suíça, inclusive não era titular lá do Gil São Vicente de Portugal, onde ele atuava. Um bom, por assim dizer, que ele não vai ter problema com a língua portuguesa, diferente do Dimitri Pajé, que nunca atuou no Brasil ou um país que fala a língua portuguesa. Ele ainda está aprendendo português, mas no caso aí do Marcelo Domingues, ele joga em Portugal, então ele não vai ter tanto problema assim com a língua portuguesa. Pode ter gírias, outros estilos que não se fala lá em Portugal, mas aqui fala. Mas, fora isso, eu só vou dar um juízo de valor sobre o futebol dele quando ele estrear com a camisa do Gigante da Colina. E tudo leva a crer que aí ele vai estar, pelo menos legalmente, podendo estrear um clássico contra o Flamengo no dia 15 no Maracanã. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E uma boa noite com o resumo aliás, amanhã, terça-feira, teremos o Papo Editorial de terça-feira. E boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. E na terça-feira também teremos um vídeo falando sobre a Fórmula 1. Até mais.